esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste certamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem no seu próprio animal, levou-o a uma pensão, onde ficou com ele, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando hoje a leitura da carta aos Gálatas, na primeira leitura. E São Paulo começa dizendo que muito admira ele que alguns dos Gálatas tinham mudado de evangelho. E ele justifica, não que exista um outro evangelho, mas que alguns que estavam pregando lá pelo lado da Galácia começaram a dizer coisas, e muitos daqueles que tinham sido evangelizados por Paulo, evangelizados pela comunidade cristã dali, daquele lugar, tinham se debandado para esses outros lados. E aí São Paulo diz uma coisa que nós pegamos para a nossa reflexão. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos. Com efeito, não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. O grande problema e o grande risco que nós corremos é de querer humanizar o Evangelho somente para que o Evangelho caiba nas nossas próprias conveniências. É claro que o Evangelho é humano, no sentido de viver, porque nós não somos anjos e não somos deuses. Então o Evangelho pregado por Jesus é um Evangelho que se humaniza, sim,
que é capaz de vivermos, sim, mas o grande problema é quando nós queremos tomar o Evangelho, ou seja, tomar as palavras de Jesus e fazer com que as palavras de Jesus estejam concordes, estejam conformes à nossa própria conveniência. Mas qual foi o Evangelho então pregado por Jesus? E qual é o Evangelho pregado pelos discípulos de Jesus? O Evangelho que salva, mas que só salva se passa pelo próximo, se passa pelas pessoas que estão ao nosso lado. Como nós ouvimos no Evangelho, este homem que chega para Jesus e pergunta: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E aí Jesus começa a responder para ele que ele deveria cumprir a lei, mas aí vai dizer o Evangelho que ele se justifica dizendo: mas, mestre, quem é o meu próximo? Ou seja, o Evangelho pregado por Jesus é aquele que coloca em relação salvação e relacionamento, salvação e proximidade com o outro, salvação e fraternidade com todos. Quem é o nosso próximo, senão aquele que nós nos aproximamos? Mas no Evangelho, para sabermos qual o Evangelho que é pregado por Jesus Cristo e seus discípulos, o Evangelho que nós acabamos de ouvir nos traz o exemplo de um sacerdote, o exemplo de um levita e o exemplo de um bom samaritano, para nós sabermos qual dos três viveu o verdadeiro Evangelho por Jesus Cristo e que servirá também para um exame de consciência de cada um de nós. Se vivemos o Evangelho que Jesus prega ou se vivemos qualquer outro Evangelho aí que se adequa às nossas próprias conveniências. O primeiro exemplo que Jesus conta na parábola é que este homem foi assaltado, estava caído no meio do caminho que leva de Jerusalém a Jericó e passa ao sacerdote. Porém, esse sacerdote finge que não viu, vai embora, vai para o outro lado. Quem é o sacerdote? Aqui nesta parábola, é aquele que ritualiza a própria vida, enrijecendo a própria vida. É aquele que acha que pela quantidade de missas que participa, vai ser salvo. É aquele que acha que basta apenas uma postura moral quadradinha que vai ser salvo. O que enrijece as estruturas, o que enrijece as próprias normas da igreja, aquele que acha que pela quantidade de promessas é que será salvo. Ou aqueles que acham que pela quantidade de sacrifícios é que será salvo. O que ritualiza a própria vida, enrijece a própria vida, mas não se aproxima daquele que está sofrendo ao lado dele. O sacerdote é esse. Será que nós somos algum assim? Que enrijecemos as estruturas mais do que as estruturas já são rígidas. O segundo exemplo que Jesus dá é do levita. O levita quem era? O levita era aquele que escrevia as leis. O levita era aquele conhecedor das leis, era aquele que escrevia as leis, que ditavam e que eram aqueles que deveriam ver se realmente as pessoas estavam vivendo o que estava escrito na lei. Quem é o levita nesta parábola que Jesus diz? Aquele que conhece e julga os outros pelos seus próprios critérios. Este não é evangelizado pelo Evangelho de Jesus, mas é evangelizado pelo Evangelho das suas próprias conveniências. Quem conhece e julga o outro pelas leis dos seus próprios critérios. Como será que nós, que estamos aqui,
que podemos até nos achar já salvos por causa das coisas que fazemos, pelas coisas que conhecemos, porque estamos nesse santuário maravilhoso. Como será que seria a nossa postura se entrasse por uma dessas portas, por exemplo, claro, sem nenhum preconceito, alguém bêbado, alguém que estivesse seminu, alguém que, digamos, tivesse feito, sei lá, uma opção sexual diferente do heterossexualismo? Como será que seria a nossa postura em acolher essas pessoas que chegariam neste santuário? Pare e pense, porque muitas vezes podemos ser este levita que conhece as leis e que julga os outros não pelas leis divinas, mas pelos seus próprios critérios. O terceiro exemplo que Jesus dá nessa parábola é do bom samaritano. Quem era o samaritano para os judeus? Um inimigo. Quem era o samaritano para os judeus? Os cachorros que estavam lá na Samaria. Quem eram os samaritanos para os judeus? Aqueles que não eram dignos nem mesmo de serem olhados no rosto. Tanto que quando os judeus passavam por um samaritano, cuspiam no chão para dizer: eu tenho nojo de você. É este samaritano, um inimigo. É este samaritano, um cachorro. É este samaritano que aquele que estava ali caído muitas vezes pode ter cuspido no chão e dito: eu tenho nojo de você. É este samaritano que vai dizer a palavra: se aproximou daquele que estava sofrendo. Que evangelho será que nós ouvimos? Que evangelho que nos é pregado? É o evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho do bom samaritano? Ou será que é o evangelho do sacerdote que ritualiza, enrijece a própria vida nas estruturas e faz até como aquela viseira de cavalo? Ou será que é aquele evangelho do levita que julga conforme os seus próprios critérios? Que hoje nós possamos nos questionar e, diante desta palavra que o Senhor nos deu, onde Ele relaciona salvação com aproximação do irmão. Não importa o que ele tenha feito, o que importa a mim e a você é que ele também seja salvo. E Deus nos ajude, e hoje, fazendo um exame de consciência, nós peçamos a Deus a graça de sermos bons samaritanos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!